Agora sim. Agora sim, bom dia a todos de novo. Bom dia. Que o Mestre Jesus possa envolver o coração de cada um de nós em muita paz, muito amor e entendimento dessa doutrina que nos consola. Hoje nós vamos ter nosso companheiro Edson com esse tema maravilhoso: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ele vai nos mostrar por que Jesus disse essas palavras para nós. Então, nós pedimos a caridade de todos que elevemos os nossos pensamentos a Jesus para fortalecer o Edson, para ele poder dar aquela mensagem maravilhosa para nós. Então, vamos começar. Geilson vai fazer a leitura. Caterine, você faz a oração? Você pode ou não? Não pode? Não. Pode não? Então, vou pedir para o Edson, ele já está aqui pertinho, ele já faz a oração, que vai ajudar ele já... E já começa o trabalho. Que Jesus nos abençoe. Bom dia. Bom dia. A leitura é a número 28 do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, por Emmanuel. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 23. A carga de condições menos feliz que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser. Portanto, em muitos lances de experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração dos nossos impulsos inferiores. A situação social, bastas vezes, não é a que sonhamos, uma vez que múltiplas circunstâncias nos impele a realizar cursos de paciência, de humildade, no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favorecem os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual se nos será possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo e sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino, para a edificação de um futuro melhor. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaríamos de convidá-los para a prece inicial. Vamos, então, mentalizar Jesus, pensar nesse divino amigo que vem até nós e estende suas mãos num convite singular, convidando-nos assim
a fazermos trabalhadores, discípulos, discípulos que serão conhecidos por muitos se amarem, por muitos respeitarem. E a nossa tarefa é a tarefa daquele que ajuda na sementeira, sem preocuparmos com os resultados, com os benefícios para nós mesmos. É a tarefa daquele que se curva para lavar os pés do outro, do companheiro. É aquele que vai de encontro às mazelas tantas vezes repelidas, naquela época as lepras, e hoje tantas situações de camadas sociais que nos levam a repelir uns aos outros. Mas ele nos ensina a inclusão, o bem, o envolvimento. E é por isso que hoje, como discípulos amados do Senhor, queremos converter nossos braços em trabalho e queremos ofertar o melhor de nós. Ajude-nos a abrir nosso coração ao bem, dá-nos bom ânimo e que sejamos firmes e fortes para seguirmos sempre à frente no bom combate. Muito obrigado por tudo e obrigado por este amanhecer, por este momento de estudo e reflexão. Bem, o nosso estudo de hoje está aqui com o tema já colocado, convidando-nos a pensar: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo era um instrumento usado na área rural para ser colocado sobre os animais, sustentando uma carga, sustentando ali um fardo. Então, Jesus nos diz que o seu jugo é suave e seu fardo é leve. E nos convida assim: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essa é uma promessa de Jesus, é um convite de Jesus a todos nós, no mês que é comemorado como Setembro Amarelo, que é o setembro que nos relembra a difícil situação de muitos que encaminham suas vidas ou encaminham seus destinos de uma forma tão tumultuada, de uma forma tão turbulenta, e tantas vezes por dificuldades particulares acabam seguindo pela via do suicídio, e antes tantas vezes pessoas que tombam ante aos transtornos mentais. Então é um convite para a gente falar de saúde mental, falar de saúde para nós mesmos. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e quem de nós não temos nossas cargas? Quem de nós não sente a cada dia as dificuldades que podem surgir aqui e ali, nos trazendo assim ansiedade, nos trazendo medo, nos trazendo conflitos íntimos? Há tantas cargas e muitas vezes nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos preocupados com o amanhã. E ele nos diz: eu vos trarei o descanso. O Milton Nascimento, numa feliz composição, consegue traduzir bem esse sentimento. Ele canta assim nessa poesia: já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino, quantas vezes encolheu? Se encolheu. Se escondeu, desculpa. É a mesma coisa. Quase isso é a mesma coisa, né? Eu estou inovando aqui na rima, né? Eu acho que soa melhor encolher. Encolhe e se esconde, porque quando a gente vive essas situações de conflitos e dificuldades, há tantas vezes uma operação de abafa, uma operação que a gente sente quando há uma opressão. Quantas vezes nós falamos do bullying? Quantas vezes a gente fala das perseguições,
de alguém que nos persegue, às vezes individualmente ou mesmo pela internet. Há tantos comentários naquele momento que a gente mais estava feliz e que alguém chega e puxa o tapete, puxa ali aquela situação e faz, então, esconder o sorriso que estava no nosso rosto. Há tantos momentos na nossa vida que passamos por uma região árida da vida, onde há um deserto, onde a gente não vê ali uma nascente, uma sombra, a gente não vê o verde. Parece que tudo se desapareceu e transformou num terreno árido e difícil, trazendo-nos assim muita dor, muito sangramento, muito suor nessas situações. E nós muitas vezes debatemos com elas, às vezes sozinhos, porque tantas vezes as nossas dores elas são trazidas à tona e aquelas outras tantas com as quais a gente não tem com quem dividir. A gente não tem como compartilhar, nem mesmo com uma pessoa dentro da nossa casa. E nós vivemos ali, diante do espelho, às vezes num travesseiro, chorando, muitas vezes engolindo as nossas reclamações e encolhendo, escondendo os nossos sorrisos. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto. E essa é uma mensagem forte e incrível, porque por mais que a vida lhe pareça difícil, sofrida, e por mais que os achaques dessa existência e os desafios venham a nos levar, nos tombar, não há nada que impeça que a esperança surja em nós. Por mais longa que seja a noite, por mais fria e difícil possa nos parecer, o simples surgir de um sol, um raio que surge lá à distância, nos faz brotar dentro de nós uma força incrível, sobre-humana, que vem nessa força que é de Deus, chamada esperança. E que Paulo Freire bem colocou como verbo, esperançar, porque eu esperanço e tu esperanças. Nós todos precisamos esperançar para fazer essa vida movimentar em mais cores, em mais promessas de dias melhores, de possibilidades que às vezes no cenário árido que eu estou ainda não parece surgir, mas há um broto, e há que se cuidar do broto. E como eu cuido do broto que está nessa esperança da minha vida? Quando eu, então, me associo a grupos que buscam o bem, quando eu busco uma boa leitura, quando eu busco um bom filme, quando eu busco a arte, quando eu busco a beleza, o encantamento na vida, quando eu faço um canto, quando eu estou ali estabelecendo o cuidado, o carinho com os brotos de esperança que estão dentro de mim, como tantas vezes alguém que tem um jardim e coloca ali uma estaca na planta, ou cobre para que a mosca, a borboleta ou um verme não venha atacar aquele pequeno broto que vai surgindo. É essa proteção que a gente tem que fazer para nós mesmos, porque neste mundo há muitas situações que colocam em risco esse broto da esperança dentro de nós. E é por isso que nós nos congregamos no centro espírita, nós congregamos numa igreja, nós congregamos em grupos de discussão, numa ONG, porque nós estamos cuidando do broto desta vida, trazendo essa esperança e fazendo ela brotar dentro de nós e cuidando para que ela se preserve. Para que a vida nos dê flor e fruto. Porque a vida é para ser florida. Há flores que estão na vida para perfumar, para colorir, para trazer encantamento, para trazer essa beleza, para que a gente possa se emocionar, para que a gente possa admirar, cheirar e sentir num êxtase em que a gente se coloca diante de tantas coisas maravilhosas, quando vem agora esse outono e as cores vão mudando, me convidando a mudar.
me convidando a sair daquela fase. Por mais linda que for a primavera, é hora de nós mudarmos, é hora da gente construir um novo estado, uma nova promessa para nós mesmos, para não ficarmos estagnados numa só fase, numa só condição, onde tantas vezes a inércia nos coloca. Mas é flor também que gera fruto, porque o fruto é o sustento da vida. É aquilo que vai dar força à nossa existência, é aquilo que vai fazer multiplicar, porque dentro de cada fruto há uma semente. E quando nós espalhamos o fruto, nós levamos uma semente do bom semeador à frente. E quais são as flores e os frutos que nós estamos deixando brotar dentro das nossas vidas? Então nos diz Jesus, bem colocado por Mateus, no seu capítulo 11, versículo 28 a 30, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E se há uma coisa que pesa na vida, se há um jugo difícil da gente lidar, e que hoje envolve uma grande parcela da nossa população, e muitas vezes nós passamos por fases dessa maneira, é algo chamado ansiedade. Ansiedade é um jugo em nossa existência, que faz a vida ficar pesada, faz a vida ficar difícil, arranha, faz sofrer. Mas será que toda ansiedade é negativa? Não. A ansiedade, ela comparece na nossa vida como um estado, muitas vezes, que é necessário e natural. Se eu vou fazer um voo internacional, é natural que eu tenha uma certa ansiedade. Eu vou me preparar as coisas, comprar, organizar, deixar as coisas como vão ficar, organizar onde eu vou ficar, quando eu chegar. Então, há todo um processo. A ansiedade, esse estado natural de ansiedade, ele é importante para me colocar em prontidão, para me colocar em preparação, para que deixar as coisas organizadas e com o melhor aproveitamento. Também nós podemos falar por uma palestra, você cria uma ansiedade para preparar, para organizar o tema, para chegar aqui a tempo, né? Porque nós temos um compromisso. Isso envolve um clima de ansiedade. Até aí, a ansiedade está muito bem colocada e é bem-vinda. Então, há vários graus de ansiedade e ela tem uma escalada. Temos a ansiedade como estado e temos a ansiedade como comportamento e a ansiedade como traço de personalidade. A ansiedade, ela não surge do nada. Muitas vezes é alimentada por hábitos e experiências. E há pessoas que treinam a ansiedade. Porque se você costuma tudo fazer com ansiedade, com sofrimento, com dificuldade, você vai criando essa maneira de ser, essa maneira repetitiva, aquele hábito de sempre agir com ansiedade e uma ansiedade que vai se colocando de uma forma cada vez maior, tornando no futuro um comportamento ou um traço de personalidade, porque há pessoas que você identifica claramente que são pessoas mais ansiosas e outras menos ansiosas. Então, a ansiedade surge no estado estressante, nos estados em que nós temos que nos preparar, e ela precisa ser gerida por nós. Ela precisa ser organizada dentro da nossa vida para ela ser positiva, senão ela cai numa escalada que ela se torna negativa. E como que isso acontece? Como essa ansiedade vai se transformar num comportamento de ansiedade? Bem, nós temos uma emoção chamada antecipação. Nós, seres humanos, surgimos com essa capacidade de antever as coisas que vão acontecer. Então, eu sei que a estação está vindo, conheço o outono, eu estou antecipando as condições pelas quais
eu vou passar o outono. Então, eu tenho que ter as roupas adequadas, eu vou ter que acertar qual será a minha rotina, que tipo de passeio eu vou fazer, etc, etc. Então, a antecipação, ela aparece como uma habilidade adaptativa. E é graças à antecipação que nós estamos aqui, como seres humanos, como criaturas humanas que dominamos esse planeta, né? Porque nós temos essa capacidade adaptativa de trabalhar a antecipação. Ela ocorre fisiologicamente porque dispara em nós uma série de ideias, dispara dentro de nós uma série de neurotransmissores, de estímulos que vão estar ali fazendo essa antecipação percorrer o nosso corpo orgânico de forma fisiológica e nos preparar para a ação, num estado de alerta. Se eu vou, por exemplo, atravessar uma rua, eu tenho ali o cuidado de fazer. Então aparece naquele momento o medo, eu vou cruzar a rua? Não, eu vou aguardar o momento. E eu sei que eu devo aguardar porque se eu avançar o sinal, eu vou causar um acidente, eu vou sofrer um acidente. Então, a antecipação, ela surge assim momentânea e depois desaparece. Mas se essa antecipação, se esse estado, ele começa a se tornar um hábito, se ele começa a se tornar permanente, se ele se prolonga mais tempo, então se eu continuo a ter esse estado e ele não cessa, então a gente entra num estado chamado estado de ansiedade, ou a própria ansiedade. Então, é quando a gente vive ali, por exemplo, um mês de ansiedade. Eu vou fazer um concurso. Eu tenho um mês de ansiedade, 2 meses ou mais, porque eu estou ali me preparando para aquele momento. Mas, terminado aquela etapa, essa ansiedade deve desaparecer. Mas se não desaparece, eu continuo ansioso. Então, eu entro no comportamento de ansiedade, que é aquela ansiedade pelo que vai acontecer. Você sabe qual que é a diferença do medo e da ansiedade? O medo é uma coisa real. Eu tenho medo se alguma coisa vai acontecer agora. Estou à frente do medo. Então, eu vou verificar, vou sentir medo de uma coisa que está à minha frente, no ponto de vista do presente. Mas a ansiedade é um medo no futuro, de uma coisa que não aconteceu. Eu coloquei meu dinheiro na bolsa de valores. E se a bolsa cair? E se as ações caírem, o que eu vou fazer? Todo o meu dinheiro está lá. Então, você começa a sofrer hoje por uma coisa que pode acontecer 1 ano, 5 anos, 10 anos. Você fala assim, toda a minha aposentadoria está lá. Pode acontecer daqui a 30 anos. Quando eu for aposentar, aí a bolsa cai, todo o dinheiro que eu tinha lá guardado desaparece. Então, a gente pode criar esses estados de ansiedade que vão se prolongando por coisas normalmente que não estão no presente, mas estão no futuro. Então, é por isso que a ansiedade ela vai acontecendo como esse estado de comportamento. Então, a ansiedade ela pode deixar de ser adaptativa, natural, e se tornar disfuncional? Sim, quando eu percebo que minha ansiedade está num estado desproporcional. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, faça tempestade em copo d'água? Quando a gente começa a fazer tempestade em copo d'água, é que a gente está com um estado ansioso desproporcional. A ansiedade passou a ser disfuncional. Quando eu vou dar uma notícia, aquela pessoa, na hora que começa a descrever, já está sopitando. Já começa a ter um ataque cardíaco, começa a gritar, ela começa a ficar agitada. Aquela pessoa está no estado de ansiedade acima daquele limite, que é natural, que é funcional, e está numa situação desproporcional. Então, por isso, a gente pode identificar, às vezes a gente está nessa situação. Alguém chega para falar alguma coisa para mim dentro de casa, olha só, Edson, você esqueceu o copo aqui em cima da mesa. Eu já começo a dar os gritos. Quem está falando isso? Eu levo o copo, eu faço isso, eu não deixei o copo. E aí, por uma coisa de nada, um copo em cima da mesa vira uma briga familiar e dá até separação. Então, a gente vai criando uma resposta desproporcional. Então, o Wilson fala assim, Edson, você não devia ter colocado a água aqui. Eu já começo a brigar com ele.
A água pode ficar aqui, por que a água não está aqui? Por que quem tirou essa regra? De onde você tirou essa regra? Por que você quer fazer isso? E eu começo a criar uma coisa assim do nada. Sabe aquela coisa do pelo em ovo? Você fica procurando um problema ali para você discutir, para você brigar com a pessoa. Aquela pessoa que está pronta para brigar, pronta para discutir a qualquer coisa. Então ela está hipersensível, hiperreativa. Então se você está nesse estado, olha, calm down, você precisa relaxar, você precisa repensar o que está acontecendo que está te levando a esse estado, porque uma emoção, ela deve ser temporária. Se a emoção, ela está se prolongando, está seguindo, e se você entra e não consegue sair dela, então você precisa de um auxílio, você precisa de estabelecer novas possibilidades para sair dessa função, dessa situação. Então, eu faço aquele curso do Odisseia Academy, né, que o Haroldo Dutra e a equipe dele faz, e ele traz para a gente como possibilidade de tratamento, as ideias da terapia cognitiva comportamental. O que essa ideia traz? É que quando você tem um estado de ansiedade, você precisa começar a pensar assim: por que eu estou nesse estado de ansiedade? O que está me levando, o que está disparando esse estado de ansiedade? Você começa a fazer perguntas para você, porque você precisa saber a origem, de onde está vindo essa ideia, o que está disparando esse conteúdo em você, por que você está se sentindo dessa forma? Então você vai falar, por quê? Para quê? Em que momento? Olha, onde que foi que começou essa ideia? Em que situação eu estava, que estava me... Será que é uma pessoa? Será um lugar? Será uma atividade que eu estou fazendo? O que está gerando esse estado de ansiedade? Se você descobre o gatilho, você começa a trabalhar. E aí você vai perguntar-se também, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essa ansiedade? O que eu vou fazer para sair desse estado? Porque uma coisa boa é preocupar, né? A gente preocupar se o centro espírita vai estar aberto, tudo bem, 100%. Mas eu só preocupar e ficar de braço cruzado, não ajuda em nada. Eu tenho que pensar, ó, o centro espírita vai estar aberto? Ah, talvez não, então vou levar a chave. Essa é uma ação. Acabou a ansiedade, porque o centro espírita vai estar aberto, eu estou com a chave. Então você achou uma maneira de agir. Então, toda vez que eu estou tendo um comportamento ansioso, eu preciso pensar o que está me originando, por quê, como origina, que repetitividade está tendo e o que eu vou fazer com isso. Quais as ações que eu vou tomar, porque quando eu faço isso, eu faço essa abordagem dessa terapia, eu consigo eliminar ou reduzir o estado de ansiedade. Outro ponto é a comunicação, que ajuda muito a gente a resolver a ansiedade. Então, o Freud teve uma pessoa que foi fazer tratamento com o Freud, que ele chamou de Ana O, não é o nome dela, é o nome fictício. E ele narra nos seus livros que a Ana O que o ensinou uma coisa muito importante. Ele chegava para a terapia, eles começavam a conversar, e aí ele falava, etc. E ela falou assim, para de falar, eu preciso falar, eu preciso desentupir a chaminé. Porque na Inglaterra tem muita chaminé, né? Então você precisa desentupir a chaminé. Então o Freud pensou em entender que a terapia precisa ser uma coisa que você ouve aquela pessoa. Então ele parou de falar tanto e começou a ouvir o paciente, ouvir a pessoa. E nós precisamos fazer isso, desentupir a chaminé, desentupir ali aquilo que está bloqueado, aquela ideia que não está fluindo, alguma coisa que está represada na gente. E como que a gente faz isso? Pela comunicação verbal, escrita, pela pintura, pelo desenho, pela dança. Tudo isso é comunicação. Eu tenho comunicação verbal, eu tenho comunicação visual, eu tenho comunicação corporal. Quando você usa desses recursos de comunicação, você está elaborando e conseguindo fazer fluir aquelas coisas que estão tumultuadas na sua cabeça. E aquele emaranhado de coisas começa a ficar mais linear, ficar mais claro, você já consegue saber o nó. Não tem mais nó, a linha começa e termina. Então você desembaraça todas as coisas.
Então, a conversa, ela é muito benéfica. É por isso que os grupos de discussão, os grupos de estudo no Centro Espírita são sempre muito bem-vindas, porque ali você elabora, você coloca um pensamento, você está conectando, começando nisso, terminando naquilo, você está organizando suas ideias, você está colocando para fora as coisas e, de repente, elas começam a ficar organizadas, você começa a colocar as coisas em ordem. Então, por isso que conversar, dialogar, escutar e falar se torna algo muito importante para nós, seres humanos, na nossa comunicação a cada dia. Nós podemos pensar que o ambiente é determinante, mas os psicólogos descobriram que não. O ambiente não é determinante. É verdade que o ambiente influencia. Onde a gente está, onde a gente frequenta, influencia nosso comportamento quanto à ansiedade. Mas, em Harvard, um grupo de cientistas, o Daniel Goleman e alguns outros cientistas, fizeram um experimento muito interessante. Eles convidaram um grupo de pessoas, né, cidadãos comuns, pessoas comuns, e um grupo de pessoas acostumadas à meditação, ao mindfulness, né, que eram os monges tibetanos. E eles colocaram esses dois grupos em experimentos. No mesmo tipo de experimento, eles deitaram numa maca, colocaram ali num ambiente de tomografia para imagens, para verificar onde as atividades cerebrais iriam se despertar, e colocaram um headphone. A pessoa só ouvia aquilo que vinha pelo fone. E adivinha o que vinha pelo fone? Uma criança chorando. E uma mulher gritando, socorro! Vocês podem pensar como é incômodo isso? Uma criança chorando o tempo todo e uma pessoa gritando, socorro, socorro! Muitas das pessoas comuns apertaram o botão e pediram para sair. Não conseguiram, porque era muito desafiador. Outras ficaram. E o que eles identificaram no final? As pessoas comuns que não fazem meditação, elas, quando estavam ali no experimento, elas acionaram áreas no nosso cérebro que são relativas à amígdala, que são respostas de raiva, respostas de agressão, de violência, de indignação, porque elas ouviram aqueles gritos e ficaram com raiva, irritadas. Quando colocaram os monges tibetanos, as áreas do cérebro que foram ativadas foram a área da socialização, da compreensão, da compaixão. Elas sentiam compaixão em relação a quem estava gritando. Então eu não queria, ele não estava irritado, nervoso contra aquela pessoa, ele pensou, como eu posso ajudar essa pessoa que está gritando? Como eu posso ajudar essa criança que está chorando? Então essa é uma diferença que nos leva a pensar numa coisa que André Luiz já nos ensinou antes, chama reflexo condicionado. É quando você se condiciona para estar preparado. Você sabe uma pessoa que vai para a academia, ela não faz condicionamento físico? Quando tem que correr, o que ela faz? Ela corre e tudo bem. Se a gente não tem condicionamento físico, você dá 10 passos, chega ali na escada, não estou aguentando mais, que pressa, eu não dou conta. A mesma coisa do ponto de vista emocional. Se você treina, se você se prepara como um monge, com alguém que faz meditação, com uma pessoa que centra suas emoções, ajusta suas emoções, regula suas emoções, quando vem alguma coisa, algum problema, você está preparado. É como alguém que entra no ringue para lutar ali com um boxeador. Se eu entrar lá hoje e me dar uma pancada, eu caio de primeira, não tem dúvida. Mas se você preparou-se, você leva uma pancada, não cai não. Então a vida precisa da gente buscar esse condicionamento, né? Essa preparação, que é todo esse processo que a gente encontra. A doutrina espírita está recheada de ideias, de propostas para a gente se condicionar, por exemplo, para a gente se preparar, a gente avaliar o que estamos, o estado que estamos, porque essa brandura, essa compaixão, ela precisa comparecer. Porque quando a gente fala brandura e compaixão, não é fraqueza não, gente.
Que a gente acha que brandura e compaixão é fraqueza, é força. Porque você absorve as pancadas, as dificuldades da vida, mantendo o seu temperamento. Porque tem gente que é destemperado, né? Apimentado demais. Tem gente que é salgado demais. E aí chega uma coisa, e você logo vai liberando todas aquelas dificuldades que você tem íntima. Joana de Ângeles, nesse livro muito bom, né? Muito bacana, Vida, Desafios e Soluções, escreve assim: buscar o apoio do conhecimento a fim de discernir o que é ilusório e o que é verdadeiro. O que tem estrutura resistente ao tempo e às transformações culturais e é aquilo que apenas engodo oferece ensejo de amadurecimento psicológico, de realização interior. Buscar o conhecimento, mas não só o conhecimento. Porque, gente, conhecimento não é poder. Ação é poder. O conhecimento me prepara, mas se eu não estiver executando, vivenciando, agindo conforme aquele conhecimento, eu não estou preparado, eu não entro em ação. Não adianta eu saber tudo que uma dieta eu devo comer e eu só como outras coisas. Não adianta. Nós temos que comer aquilo que você sabe que é saudável. Agora, se a dieta for só para a gente ensinar, só para eu falar para os outros, não resolve para mim. Então, nós precisamos ter ração. Com essa determinação, os apegos perturbadores, os ciúmes injustificáveis, as angústias de ansiedade sem sentido, as decepções infantis ante os acontecimentos normais do desenvolvimento dos fenômenos, cedem lugar à libertação de pessoas, coisas e prazeres que, embora sejam motivação para viver, não constituem a única razão da vida. Isso é muito libertador. Minha vida não pode depender das coisas materiais, das circunstâncias materiais, porque elas mudam, elas se modificam. Se a minha vida está centrada somente naquilo que é da matéria, que está no mundo material, e se eu não tenho algo que transcende, eu vou sofrer muitos choques, muitos abalos e muita ansiedade. E ela nos diz, então, amplia a sua forma de ver a vida. Enquanto um estômago propicia reconforto orgânico, uma conversação edificante com um amigo faculta bem-estar moral. Uma propriedade rica de peças raras, de alto preço, oferece alegria e concede comodidade. Mas um momento de meditação enriquece de paz interior inigualável. O apoio de autoridades ou guarda-costas favorece a segurança, em muitos casos. Entretanto, a consciência reta que resulta de uma conduta nobre proporciona tranquilidade total. Roupas expressivas e variadas ajudam na aparência e agradam. No entanto, a harmonia mental e a correção no trato irradiam beleza incomum. O frenesi sexual expressa destaque na vida social. Todavia, o êxtase de um momento de amor profundo compensa e renova o ser, vitalizando. A projeção na comunidade massageia o ego, mas a conquista do si felicita interiormente. Então, conquistar o si, conquistar esse ambiente interno, essas condições psíquicas mentais, morais, que norteiam a nossa vida, se tornam uma ampliação ao quadro das realidades que nós temos à nossa frente. E é buscando isso que nós precisamos cultivar uma virtude que muitas vezes é esquecida, chamada leveza. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra afabilidade e doçura. Então, a leveza, ela não é o que Zygmunt Bauman nos diz. Ele fala assim, de leveza e descompromisso a relacionamentos voláteis e fluidos, a essa insustentável leveza do nosso ser e também ela mesma um peso. Não, nós não estamos falando de leveza como irresponsabilidade, como indiferença.
Isso não é leveza. Isso é um outro peso que você vai carregar consigo por ter sido como um giz, superficial em tudo. Não é dessa leveza, da indiferença com as coisas, com a diferença das situações que nós estamos falando, mas estamos falando da leveza daquela pessoa que sabe viver leve, ou que faz as coisas se tornarem leves. A leveza, como essa qualidade, ela é capaz de ajudar-nos a criar um ambiente mais harmonioso e entender o que é essencial para a vida, identificar o peso desnecessário das coisas que a gente precisa estar carregando. Será que eu estou carregando coisas demais, desnecessárias? E por isso eu estou sentindo que a vida é um fardo, a vida é um peso, e eu não estou conseguindo seguir adiante? E aí nós podemos pensar o peso das coisas. No plano físico, se eu tenho que carregar um objeto, o que eu tenho que fazer? Agir com inteligência. Eu vou carregar uma cômoda, eu vou carregar a cômoda cheia? Não, eu vou tirar, esvaziar a cômoda. Depois eu tiro ali as gavetas. E eu consigo carregar as coisas. Eu posso carregar as coisas de uma forma pesada, difícil, ou eu posso tornar essas coisas leves, carregando do ponto de vista físico, retirando aquelas coisas que fazem desnecessário eu gastar energia, peso demais, porque eu posso parcelar aquelas coisas, né, dividir para que eu não fique tão pesado, né? Do ponto de vista emocional, eu deixar para trás sentimentos necessários, mágoas, rancores, culpas, inveja, ciúme. Se a gente carregar essas coisas dentro da gente, medo, a vida fica pesada, a vida fica difícil. Não é incomum, né, a gente encontrar pessoas que vão falar assim: olha, eu tive uma experiência difícil, eu passei por uma perseguição, eu passei por um bullying, eu passei por um casamento difícil. E aí a pessoa começa a contar o casamento. E aí você ouvindo. Aí você fala assim, o casamento difícil, ele deve ser uma experiência. Como alguém que faz um suco de laranja. Você retira ali o suco da laranja, o que você faz com a casca? Joga fora! Joga fora a casca, gente! Para que você está carregando casca? E aí você começa a contar do casamento que foi ruim, e aí você começa a contar ali as cascas todas. A casca você deixa para fora. Você tem que levar o suco da experiência das coisas. O que aquilo me ensinou? O que eu aprendi daquela situação que eu vivi? Eu não quero guardar casca comigo. Ah, fulano de tal foi assim, fulano de tal me fez sofrer. Isso é casca. Você aprendeu a sofrer? Você está mais forte? Você hoje aprendeu e você tem a experiência que você diz que tem por causa dessa situação. Espinhenta, grudenta, difícil, marrenta, mas hoje você é uma criatura mais nobre, mais forte, mais preparada. Então deixa a casca para trás. E do ponto de vista mental, evitar as ideias circulares, as ideias chicletes, as ideias obsessivas. Sabe aquela coisa que sempre está repetindo? Você acorda de manhã, está pensando naquilo. Aí passa um tempo, está pensando naquilo de novo. Ele está pensando. As coisas começam a voltar na sua mente o dia inteiro. Gente, pensamento circular é muito pesado. A Lucelena, né, Galvão, que é da Nova Acrópole, ela fala isso muito bonito, de uma forma muito bonita. Ela fala assim, é mais difícil você carregar um pensamento circular do que trabalhar numa construção civil o dia todo, carregando peso. Quem carrega peso o dia todo sente-se melhor no final do dia do que alguém que está ali com aquele pensamento o dia inteiro remoendo, ruminando e não para. Esse é o pensamento circular que você precisa cortar. E aí a gente aprende aqui no grupo da meditação, uma vez eu estava aqui, a Alice estava ensinando. Ela falou assim, põe esse pensamento numa bola. Uma bola bem grande, bem boa. E dá um chute nessa bola. Sabe? Mentalmente você dá um soco, um murro na bola, a bola vai para longe. Toda vez que o pensamento vier, você quica de novo, chuta de novo. Porque toda vez que você joga para fora essa bola,
dá espaço para que venha um outro pensamento. A hora que a bola vier, não tem mais espaço. Não cabe ela mais. Não tem lugar. Eu gosto muito da imagem do Windows, quando você vai mandar destruir um arquivo, ele pulveriza aquele arquivo, eu acho lindo. Eu gosto de pulverizar aquelas ideias chatas, sabe? Que vem na minha cabeça e vai falando coisas ruins, negativas, começa a pulverizar tudo. Pá, 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 pá. E aí eu vou limpando minha cabeça daquelas ideias, porque elas não estão me ajudando em nada. Ela só está destruindo, tornando minha ideia circular, minha vida ali repetitiva naquelas situações, né? Então, vamos evitar isso para viver com beleza e leveza. Evitar rótulos. Você já viu isso? A vida fica muito difícil se na convivência a gente rotula as pessoas. Ah, fulano de tal, veio de que país? Ah, nossa senhora. Ah, trabalha em tal empresa? Ah, não, é profissional dessa área? Ah, você pode saber. E a gente começa a criar rótulos nas pessoas e a situação fica difícil de conviver. Porque você não viveu com qualquer pessoa, mas você já colocou um rótulo nela que ela é assim. E aí você não vai ter mais facilidade de interagir, de fazer um novo relacionamento. E é aquela coisa, todo mundo é igual. Não, não existe todo mundo igual. Num país, não existe duas pessoas iguais. Não é uma pessoa da mesma região que é igual. Não, cada ser é diferente. Às vezes a gente fala assim, essa profissão não é para mim. Por que não é para você? Porque você já rotulou que ela é difícil, que é complicada. A matemática não é para mim. E você já falou que matemática não é para você, então você não aceita nada, nem 2 mais 2, você não quer fazer a conta. Vai buscar a calculadora. Por quê? Você já colocou na sua mente que é difícil. Então, rotular não dá. Né? A gente precisa evitar essas rotulações. Desenvolver empatia, que é nós encontrarmos ali o ambiente psíquico da outra pessoa. Mas é mais que se colocar no lugar da outra pessoa, porque a gente fala empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Mas tem um conceito que eu ouvi no Café Filosófico, em que a pessoa falou assim, por exemplo, vocês estão aí em grupos, coloca a mão sobre a mão da pessoa que está ao seu lado. Coloca, gente. Pode colocar, não tem medo, não. Aí você pode colocar. O que acontece quando você coloca a mão naquela pessoa? Você está sentindo a mão da outra pessoa? Não, você não está sentindo. Porque a pessoa tem a mão ligada aos nervos, ao cérebro, à sua história de vida. Você não pode sentir a mão, você está sentindo a sua mão em contato com a outra pessoa, mas não a mão da outra pessoa. Porque a mão da outra pessoa tem uma história, tem uma vivência, tem uma relação. O que você pode fazer da empatia? A empatia é um convite para você entender quem é aquela pessoa. É você perguntar e escutar. Você já pensou nisso? Eu quero ser empático com você, eu sei que você hoje está agindo dessa forma. Deixa eu saber, o que está acontecendo com você? Por que você está passando por essa fase? Por que eu estou vendo você dessa forma? Aí você está agindo com empatia. Porque você está tentando descobrir o ambiente psíquico daquela pessoa para poder trazer as suas conclusões. Então perceber o outro ouvindo. Tem gente que é difícil de ouvir, né? Porque você chega para contar uma coisa e a pessoa já te conta 10, 20 vezes. Eu nem terminei de falar, eu que falo mais lento. Tem gente que sobrepõe e eu nem terminei de falar a primeira frase. E aí você termina o dia, tchau, tchau, e eu nem terminei. Eu comecei a falar, e já terminando, já me dispensaram. Então, assim, é complicado. Então, a gente precisa entender, né? Ouvir a pessoa. Calma lá, não vou contar, não. Eu tô com essa dor, nisso aqui. Aí você fala assim, nossa, a minha dor é muito maior. E aí você conta o seu problema de saúde, o dia que você for pro hospital e tudo mais. E eu nem falei onde que estava doendo. Nem tive chance, né? Já terminou a conversa. Outra coisa que gera muita dificuldade na vida e que torna a vida difícil, árdua, é aquilo de você falar assim, eu podia ter feito mais. Principalmente com as pessoas que morrem, né? As pessoas da família, as pessoas que faleceram. Então, aí, diante ali daquele momento, você fala assim, eu podia ter feito mais por essa pessoa. Por que eu não ouvi? Por que eu não liguei aquele dia? Por que eu não fiz isso? E isso é uma das coisas mais difíceis que tem de lidar, sabe? Porque você carrega essa ideia durante muito tempo, que é uma ideia pesada. Por isso, para você evitar isso, você precisa fazer o melhor sempre.
ter qualidade naquilo que você está fazendo. Se você chamou alguém para tomar um café, toma um café com aquela pessoa. Você fala com ela, tem 1 hora, mas essa 1 hora eu estou plenamente com você. Estou plenamente te ouvindo. Então, você dá qualidade àquele momento, né? Que às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo. Mas no tempo que você tiver, você deu o seu máximo. Você se entregou àquela tarefa. É muito difícil a gente participar de coisas na vida sem se entregar, né, a uma profissão, a um trabalho, a um grupo de estudo, a qualquer tipo de relacionamento. Se você não se entrega, você sempre sai dali, eu podia ter feito mais, poderia ser diferente. Outra coisa que é difícil da gente levar é a expectativa. Pôr expectativa nos outros. Achar que aquela pessoa devia ser assim. Ah, não, ele é palestrante, nunca podia ter feito isso. Que grosseria. Como que pode, né? Querer furar a fila. Olha que absurdo. Então, a gente coloca a expectativa nos outros. Mais ainda nos filhos. Mais na família, né, gente? Como é difícil a gente ficar colocando expectativa na esposa, expectativa no marido, expectativa no pai, na mãe. Essa expectativa, ela mata o relacionamento, porque você está ali buscando uma pessoa que ela não é, que não existe, só existe na sua cabeça. Você está buscando uma projeção. E aí você cria uma coisa chamada vitimização ou autopiedade. Não há nada pior do que a autopiedade, porque a autopiedade é um exercício de egoísmo. Você olha só para o seu umbigo, só para si. E aí você se esquece dos outros. Então a gente às vezes vai ali, né, na cozinha e fala assim, essa comida não está tão boa. Mas talvez se você pensasse assim, tantas pessoas que estão sem comer nesse instante, eu não vou reclamar. Está bom, eu estou feliz, está bem, eu vou estar bem. Então você saber lidar com as situações. Outra proposta que é do irmão X, atende a porta, gente. O que quer dizer com isso? As coisas que você tem compromisso estão batendo na sua porta. As coisas que estão lá distante não estão com compromisso com você, não. São as coisas que estão chegando para você. Se a bola foi mandada para você, vai que é sua, Tafarel. É sua bola. Você dá conta. Não fica com medo, não. Eu não vou dar conta disso. Eu vou dar conta, sim, porque se aquilo está te demandando, se é uma necessidade sua, eu estou num novo cargo na empresa. É porque você é capaz. Então, atende aquilo. Qual a caridade que eu vou fazer? Tem tanta coisa no mundo. A caridade está batendo na sua porta. É o mendigo que está pedindo água, é alguém que está pedindo para cortar a grama, é alguém que está pedindo... É aquilo que está batendo na sua porta, é a sua maior caridade. Agora, não é pensar na caridade lá, que está bem distante. É muito louvável se a gente puder assistir até quem está mais distante, fora do seu alvo ali. Mas atende aqueles que estão na sua porta, porque às vezes a gente deixa de atender alguém em casa, que está precisando de nos ouvir, ou de nosso conselho, da nossa atenção. E a gente está pensando na pessoa que está lá no serviço, lá num determinado local, mas esquecendo que tem ali alguém precisando da nossa atividade, nosso conselho. Então, para tornar a vida leve, a gente precisa ver a beleza da vida. Entender que a beleza está em todos os lugares. Esse lugar está tão organizado, está tão limpo, não está bonito? Você enxergar isso. Porque às vezes você entrou aqui, sentou, mas não pensou. Alguém limpou essa sala. Alguém colocou essas cadeiras em ordem. Alguém limpou para eu sentar. Já não é tão bonito. E aí você enxerga e entra. Nossa, que sala bonita, está tão organizada. Chega em casa e fala, olha que almoço tão bonito. Alguém preparou. Então, se você começar a enxergar, eu vou para o trabalho, olhar as árvores, olhar o caminho, as obras dos homens, né, que construíram esses asfaltos, essas rodovias maravilhosas, e também as obras da natureza, o sol que aparece, ou a chuva que de repente cai, um arco-íris que surge, e você enxergar essa beleza. Porque nós estamos passando ali, tornando a vida insípida. Porque quando você está olhando só para si, você não enxerga mais ninguém. Não tem mais ninguém. Isso é um trator.
uma máquina, mas você não está enxergando as coisas à sua volta, as possibilidades à sua volta. Amar a vida, entender que a vida tem um fluxo e as coisas seguem esse fluxo. Talvez o seu sofrimento e a sua dificuldade agora tenha sido porque você está remando contra o fluxo demais. A vida está querendo te conduzir numa direção e você não quer. Você quer seguir por outra. Então, você quer se vingar de alguém. Você quer se lembrar de alguma coisa que não aconteceu bem. Você quer valorizar uma situação difícil. E a vida está te convidando a fazer outras coisas. Tem um fluxo. Pensa que se não está fluindo, tem alguma coisa que talvez eu não esteja acompanhando, né? E o maior fluxo que tem nessa vida são as leis naturais. São os princípios naturais que a doutrina espírita traz para a gente, por exemplo, no Livro dos Espíritos. O bem, a fraternidade, o amor ao próximo, o carinho, a educação, a gentileza. Gente, se você trabalhar com essas leis, a vida flui. Ela não flui quando você quer pirraçar, que você quer do seu jeito. Ah, tem que ser assim, tem que ser na minha hora. A vida não flui, não. A vida não segue. Porque você está sempre ali prendendo, criando dificuldade. Proporcionar um sorriso. E, gente, tem coisas que só você pode fazer. Ninguém pode fazer. Às vezes, só você pode proporcionar uma alegria para a vida de alguém. Então, não deixe de proporcionar isto. Não deixe de proporcionar, se você puder, a alegria, a beleza na vida das pessoas. Aquela música que eu ouvi demais na minha juventude, né? A gente não quer só comer, a gente quer arte, a gente quer beleza, a gente quer música na vida. Então, a gente quer trazer todo esse fluxo de beleza para a nossa existência para podermos entender essa mensagem que Jesus nos coloca. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que estão pensando que a vida é só um peso, que estão sentindo a vida como simplesmente algo que é árduo, difícil. Porque eu vos darei descanso. Alinhai com minhas ideias, com meus ensinos. Observai aquilo que eu ensino. Gente, será que a gente vai sair dessa reencarnação sem ter escutado Jesus novamente? Sem ter lido os livros de Emmanuel? Eu tenho hora e falo assim, gente, eu estou com medo de se desencarnar e não ter lido as obras de Emmanuel, que estão na minha prateleira. As mensagens que estão ali na Bíblia. Porque eu preciso entender dele, quebrando e humilde de coração. E aí encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo, o jugo de Jesus, é suave e seu fardo é leve. Então, conduzamos a nossa vida com leveza, com afabilidade e com doçura. Muito obrigado. Alguém tem algum comentário aí? Pergunta aí. Gente, o Wilson está pedindo para perguntar comentários, queixas, desabafos. Cuidado. Maravilhoso, espero que isso gravado para mandar para muitas pessoas. Não, Wilson, é seu microfone, pode vir. É comentário? Número 1 da aula de psicologia. É sempre bom ter o Edson aqui, viu? Banho. É muito bom ter o Edson aqui. Eu adoro a emoção que ele passa, porque nos pega, né? Nos atrai a atenção. E as palavras muito sábias, né? Um estudo muito, muito bom, né? Eu tenho certeza que os casais, um cutucando o outro aí, né? Né, amorzinho? Um cutucando os outros aí, ó, é para você. E se o casal não tá aqui, né? Chegar em casa, você devia estar lá para ver que era para você. Nada, gente, é para nós mesmo que estamos aqui sentados, senão não era para a gente estar aqui sentado, escutando. É para nós, para cada um de nós. Né? Porque a gente já quer chegar logo em casa, olha, essa palestra foi para você.
né? Você tinha que estar lá para assistir, né? E a gente está aqui e não, nada serve para a gente, né? Nada se encaixa. Não é fácil, não, gente. Esses ensinos de Jesus, né? Quando ele fala essas palavras maravilhosas, vem para mim, vem comigo. O que ele quer dizer com isso, né? Vem para mim, aprenda comigo. Quantos ensinamentos Jesus deixou, né? 43, 44 parábolas. As palavras dele, as passagens que não são parábolas, que são os convites que ele fez, né, para nós, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através de mim você vai alcançar o Pai. São palavras, são convites ao raciocínio, né? Para nós pararmos e falar: o que eu estou fazendo? E eu falo para mim primeiro, né? Parar e pensar: o que eu estou fazendo? Jesus disse: vem aqui, vem comigo, né? Entenda, vem comigo, agarra aqui comigo, vamos fazer junto o caminho. E às vezes a gente quer fazer sozinho e a culpa é dos outros, né? É sempre os outros, com Z. Esse é com Z, os outros. É os outros. É sempre a culpa do outro, né? Eu não fiz por causa do outro. Eu não fui, né, na palestra porque o marido não deixou. Eu não fiz isso por causa daquilo. Daí eu deixei de fazer aquilo porque... Então, quer dizer, ia sempre transferindo, às vezes, né, Edson, a responsabilidade da nossa vida para os outros. E o convite é para nós, indivíduo, cada um de nós. Mais algum comentário? Só o meu? Fiquei sozinho, só eu e o Luci comentamos? Então, eu tenho certeza que todos aqui agradecendo o Edson, né? Obrigado, Edson. Muito obrigado pelo estudo. E nós vamos para... barbecue. Dia 4, semana que vem. Se eu não falo, eu apanho. Dia 5, é sábado, né? É sábado. Sábado, dia 5. Não, mas pode ir para o dia 4 lá, que está precisando para armar as mesas, então começa dia 4. Dia 5, sim. E se tiver chovendo, vai ter? O Edson, o Walter já tá fazendo as barracas lá já. Se começar a chover? Mas nós achamos. Bom, até quarta, quinta-feira a gente já sabe qual vai ser a previsão do tempo, tá? E a gente anuncia no Facebook. Começa às 2h da tarde. E por favor, a gente pede a caridade. Primeira porta do lado. Tropeçou aqui, caiu lá já. Olha, então começa às 2h da tarde, a gente pede a caridade de todos que confirmem, né? Até quarta-feira. Confirmem, porque a gente precisa da lista para fazer a comida, né? Para não fazer muito, não fazer pouco. Para deixar pago, né? Pode. Vai ter música, vamos comemorar o aniversário da Regina. Opa! Vai ter forró? Vai ter música. Não vai chover não, mas leva o guarda-chuva em qualquer caso. Pronto. Não vai ser cancelado não. Vai ter música de inclusive com o maestro. Nosso Maestro. Maestro Pessoas. Uau. Maestro, quem é o maestro? Maestro Tiago e a sua esposa, Patrícia. Opa. Chique. If we get rain next Saturday, we'll just bring it inside. Yeah. Yeah, we have to have a barbecue. Yeah, with nothing gonna stop us. Nothing will stop It's unstoppable. us. Inevitable, like como o Thanos. E a feira de bolo, está confirmada? A feira do bolo está confirmada? Por que você está whisper? Não é meu departamento. Mas você faz bolo também, pronto. Não faço, não. Quando que vai ser, Lucia, a feira do bolo? Dia 12 de outubro. Na próxima semana, depois do barbecue. Quem souber fazer bolo, pode. Ótimo. Aí, ó, tá vendo? Olha o convite para trabalhar. No sábado e no domingo. Aí faz os bolos e a gente compra.
Quem souber Aí, fazer ó. bolo, Esse é o melhor passe que a gente pode tomar. gostoso, né? Pode ser daquela caixinha. Esse é o melhor passe que a gente pode tomar. Passe pro lado de cá e ajude. Vamos trabalhar. Então, tá bom, vamos para a nossa segunda parte. Ô, Luci, faz tempo que você não faz oração aqui, né? Eu sei que ela não gosta, faz tempo que ela não faz a nossa oraçãozinha, calma. Então, a Luci vai fazer a nossa oração hoje. Aguenta sim, viu, Luci? Oh, como aguenta. Então, a Luci vai fazer a nossa oração final em nome de Jesus. E tá aí a mensagem, né? Vamos trabalhar o nosso interior para termos uma semana abençoada, uma semana cheia de paz, de amor, de caridade, pensando em nós, pensando no próximo, que nós possamos ser felizes aqui, né? Mesmo com todas as turbulências, tentar ser feliz, tentar pensar positivo, como o Edson falou, essa bola formar e expulsar essas coisas, pensamento negativo. Então, tá bom, tá feito o convite. Obrigado, Edson, mais uma vez, e que Jesus possa nos dar uma semana abençoada, com muita luz no nosso coração. Luci, por favor. Ó, e o almoço, por favor, hein? Um almoço muito gostoso. Ótimo, Vamos todos maravilhoso. participar. Esse almoço nos ajuda a pagar nossas contas. Obrigada. Então, nesse instante, vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações e louvarmos ao Senhor da vida. Pai nosso, que estás nos céus e em todos os lugares, que seja feita, Senhor, a tua santa vontade, aqui e em todos os lugares do universo. Venha, nosso Senhor, o teu reino de amor e de bondade, para que possamos, Senhor, cada dia, sermos pessoas, sermos espíritos melhores a cada dia. Dai-nos, Senhor, o pão de cada dia, não somente o pão material, mas ajuda-nos, Senhor, também com o pão espiritual, aquele que alimenta para sempre as nossas almas. E assim, Senhor, nos ensina também, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem. Como assim também, Senhor, vamos ser perdoados pelo seu imenso amor. Mas também, Senhor, te pedimos, te rogamos, não nos deixe cair nas teias do erro e do desequilíbrio. Pois que sabemos, Senhor, que vós é o reino e a glória para todo, sempre, ontem, hoje e amanhã, sempre, sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja.